Do mesmo jeito que a comunicação escrita é importante, a comunicação verbal é mais ainda. Você vai estar numa área que é basicamente um deserto de pessoas comunicativas. Não sei por que cargas d'água, a grande maioria dos desenvolvedores são pessoas introspectivas, que não gostam muito de falar, que não gostam muito de se comunicar e que tendem a ficar fechadas ali no seu mundinho, digamos assim. Então, isso cria para você uma grande oportunidade. Por quê? Aquele desenvolvedor que consegue se comunicar verbalmente melhor do que os demais do time, pode ter certeza que é este desenvolvedor que vai ser escolhido para representar a empresa, por exemplo, em uma reunião com o cliente, para representar a empresa em um evento, para apresentar um projeto, para acompanhar equipes de outras áreas. Então, a comunicação verbal, a sua capacidade de apresentação, a sua capacidade de explicar para as pessoas aquilo que você faz, aquilo que a sua equipe faz, vai ser um grande, mas um grande mesmo, diferencial na sua carreira. De toda forma, o que você tem que tentar fazer? Você tem que tentar derrubar as suas travas. Você tem que trabalhar essa questão da comunicação. Como eu te disse há algumas aulas atrás, a empresa, do mesmo jeito que ela não vai escolher aquele profissional que tem mais conhecimento em uma tecnologia para ser o líder, ela também não vai escolher aquele profissional que tem mais conhecimento para ir visitar um cliente. E normalmente quem visita cliente é quem se torna mais relevante dentro da empresa. Quem tem contato com o cliente é quem se torna mais importante, é quem tem mais oportunidades. E é muito importante que você consiga criar uma ponte de comunicação entre as questões técnicas e as questões de negócio. Por quê? De maneira geral, nós da área técnica, nós desenvolvedores, ficamos preocupados com assuntos que só fazem sentido para a gente. Por exemplo, qual é o framework que nós vamos utilizar? Qual é qual é o framework? Qual é o banco de dados? Qual é o paradigma de desenvolvimento que vamos utilizar? Vamos trabalhar orientado a objetos? Vamos trabalhar orientado a eventos? Vamos trabalhar em nuvem? Vamos trabalhar com microserviços? Nós ficamos muito preocupados, de maneira geral, com todos esses assuntos que, em grande parte, não interessam para o resto da empresa. Eu sempre dou um exemplo, que é o seguinte: se você chegar num restaurante, né, e o garçom ou o dono do restaurante ou tiver no cardápio a informação, aqui a nossa comida é feita em panelas de ferro Le Creuset. Vai fazer alguma diferença para você? Você vai escolher aquele restaurante porque a panela dele é de ferro? Não. O que interessa para você é o prato que vai chegar na sua mesa e o quanto ele é saboroso, o quanto ele está bem apresentável. É isso que importa para você que está consumindo um produto de um restaurante. A mesma coisa acontece com quem está consumindo o produto de um time de desenvolvimento e de uma empresa de desenvolvimento. O que importa é o produto final. Então, o desenvolvedor ele tende a querer investir muito tempo
na discussão de qual é o framework, qual é a linguagem, qual é a tecnologia e levar isso de alguma forma para o cliente, né? E quando eu falo cliente, eu não estou falando só de cliente externo. Você dentro de uma empresa, você tem clientes internos e clientes externos. O cliente externo é aquele que compra o produto da empresa. O cliente interno é uma outra área que depende do seu time, né? Se o marketing precisa fazer um site e ele vai direcionar isso para o time de desenvolvimento, o cliente é o marketing, o time de desenvolvimento está prestando o serviço. E o time de desenvolvimento tende a querer levar para as outras áreas discussões que são completamente irrelevantes para as outras áreas. Para uma área de marketing, pouco interessa se o site foi feito utilizando um framework de front-end React ou Angular ou Vue.js. Se foi utilizado no back-end PHP ou Python ou C Sharp ou Java, não interessa. O que interessa é, vocês conseguem entregar no prazo que o marketing precisa? Com a experiência de UX que o marketing desenhou? Essas são as questões realmente relevantes. E o dev super poderoso, o dev que quer se destacar, ele tem que conseguir entender que quando ele está se comunicando verbalmente dentro do time de desenvolvimento, a mensagem é uma. Então, quando você está se comunicando... Opa! Deixa eu limpar aqui. Quando você está se comunicando dentro do time de dev, as questões relevantes e as mensagens são uma. Quando você está se comunicando fora, você está falando com clientes, sejam eles internos ou externos, a mensagem e os pontos relevantes são outros. Você tem que conseguir estruturar na sua cabeça o discurso do que é relevante para uma pessoa, o que é relevante para outra pessoa. Como eu disse lá no início, eu vou usar bastante termo técnico dentro do curso para você acostumar, tá? Para você começar a acostumar com os termos técnicos. Então eu vou usar um dos primeiros aqui, ó, stakeholders. Stakeholders é um termo que a gente usa na área de desenvolvimento, que quer dizer o quê? Partes interessadas. Então, dentro de um projeto, dentro de uma tarefa, eu tenho diversos stakeholders. Eu tenho o meu time de desenvolvimento, eu tenho o cliente. Ambos são stakeholders. Então, quando eu estou falando com o stakeholder do time, o linguajar, os termos são um. Quando eu estou falando com o stakeholder externo, cliente, o linguajar e a mensagem é outra. Você tem que conseguir trafegar entre as duas áreas e entender como você fala com um, como você fala com o outro. A comunicação que você usa dentro do seu time é uma, a comunicação que você usa com o cliente é outra. Fechou? Vamos para a próxima aula.